9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Planeta Terra chamando, planeta Terra chamando. Se você cresceu nos anos 90 mais ou menos, talvez se lembre dessa frase. No entanto, pode já ter se esquecido que Lucas Silva e Silva, o menino que vivia no mundo da Lua, tinha em seu quarto um pôster com a foto da Terra. Aquele quadro mostrava uma imagem capturada por Bill Anders em 24 de dezembro de 1968 e que recebeu o título Earthrise, ou Nascer da Terra em português. É uma foto icônica que mostra um pedaço da Lua e nosso planeta azul visto a partir da Apollo 8. E essa referência para abrir o episódio não foi por acaso. Aquele pôster é a imagem que povoava a minha infância quando eu pensava na Terra. Talvez por ter sido a primeira imagem do planeta que eu vi. Talvez por ter visto ela repetidas vezes. Não lembro. Você também se lembra qual foi a primeira imagem que viu do planeta em que habitamos? Tal pergunta pode parecer uma curiosidade pouco importante. Atualmente, há tantas fotos da Terra que parece uma coisa banal. Nos esquecemos, porém, que nem sempre foi assim. A primeira imagem do planeta foi tirada em 24 de outubro de 1946 por um foguete nazista capturado pelos americanos e enviado para o espaço a partir de uma base no Novo México. A Terra ali, no entanto, era em preto e branco, a tecnologia da época. Anos mais tarde, em 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin, o primeiro homem a ir para o espaço, falaria sua célebre frase: "A Terra é azul". Dali em diante não haveria mais dúvidas, nem sobre a cor do nosso planeta, nem sobre a ideia de que sim, ela sempre está coberta de nuvens, como eternizou Caetano Veloso na música que narra a primeira vez que o compositor viu uma imagem do planeta. Outras imagens icônicas vieram, e mais do que isso, a percepção sobre nosso planeta e nós mesmos se alteraria para sempre. E é exatamente sobre isso que a gente vai tratar no episódio 50 da Mosca. Um espaço para a gente discutir e pensar a política nacional, internacional e outros aspectos da nossa sociedade, certo? Mas antes da gente começar, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum novo conteúdo. Se tiver dúvidas ou sugestões, é só escrever aqui nos comentários, beleza? E conte também qual foi a primeira foto da Terra que você viu ou qual delas te impressiona mais, certo? E se quiser ouvir a Mosca em formato de podcast, ela também está disponível em várias plataformas. O link você encontra aqui na descrição, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a Mosca vai decolar. O ano era 1923 e um cara chamado Edwin Hubble mudaria para sempre a nossa percepção sobre o universo. Não à toa, colocaram o nome dele no telescópio que nos ajudou a enxergar bem mais longe no espaço. O que ele viu? Eu conto já já. Mas antes da gente chegar naquele momento histórico, precisamos regredir um pouco para pensar a jornada humana em relação ao cosmos. Pensa só. Aquele homem primitivo lá nas cavernas que olhava para o céu e via aquela infinidade de estrelas e percebia que o céu se alterava com o tempo. Mais ainda, percebia que a posição dos astros servia de alguma forma para marcar o tempo, que as estrelas indicavam caminhos a seguir. Imagina o que o céu estrelado significava para aquele habitante do planeta Terra que podia imaginar, contar histórias, inventar narrativas, ainda que não entendesse bem o que tudo aquilo significava. Quantos reis, rainhas, navegadores e exploradores não se basearam no céu para tomar suas decisões? Quanto o céu não baseou nossa mitologia, religião, cultura e por aí vai? Por muito tempo, como a gente sabe, prevaleceu a teoria de Ptolomeu, que dizia ser a Terra o centro de tudo. Afinal, parecia que os astros que giravam no céu, enquanto a gente parecia parado. A ideia do heliocentrismo, ou seja, de que era a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário, começou a surgir apenas entre os séculos XVI e XVII. Copérnico, um astrônomo e matemático polonês, por medo de represálias, teve sua obra divulgada apenas depois de sua morte. Giordano Bruno, um monge pensador italiano, acabou mandado para a fogueira pela Santa Inquisição. E Galileu Galilei, que sofreu represálias e foi julgado,
teve que se retratar perante a Igreja Católica. Os três são fundamentais para entender o desenvolvimento da teoria que tira da Terra tal centralidade. A Igreja, aliás, só retiraria o trabalho de Galileu do Index, lista dos livros proibidos, em 1757. Em 1822, ela permitiu o estudo do heliocentrismo e, acreditem, só na década de 90 é que o Vaticano concordou que sim, Galileu falava a verdade no julgamento a que foi submetido e, portanto, que a Igreja estava errada. 1992, para ser mais preciso. Naquele ano, não apenas a teoria de Galileu já havia sido comprovada de inúmeras maneiras, como também o homem já tinha ido e voltado várias vezes ao espaço. Pisado na Lua, mandado sonda para outros planetas do Sistema Solar e por aí vai. Assim, a imagem do nosso planeta já era outra. A ciência já tinha ampliado muito suas fronteiras e o entendimento de que o cosmos ia muito além do nosso Sistema Solar já era uma realidade. Mas quanto além? Pois bem, voltemos a Hubble. Em 1923, como já dito, ele fez uma descoberta muito importante. Ele descobriu que a Via Láctea não era a única galáxia existente. Isso pode parecer até banal olhando hoje, afinal a gente sabe de muitos desses fatos atualmente. Mas há 99 anos se pensava de outra forma. Em menos de um século, a gente saiu, portanto, dessa observação de Hubble para uma realidade completamente diferente. Mais ainda, saímos de uma percepção de que havia uma única galáxia em todo o universo para a estimativa atual de que há 2 trilhões de galáxias no universo observável. 2 trilhões. E quantas estrelas? Há estimativas que dizem que deve haver cerca de 1 septilhão de estrelas. Sabe quanto é isso? O número 1 seguido por 24 zeros. Ou seja, saímos de um cenário em que a Terra e, portanto, o ser humano possui enorme importância para o cosmos, para um cenário em que somos não apenas extremamente pequenos, como ainda periféricos. Sim, meus amigos. Os cientistas dizem que a Terra e o Sistema Solar estão na periferia da Via Láctea. Tal percepção, aliás, ampliaria ainda mais uma das 3 feridas narcísicas, uma teoria de Freud. Para ele, a primeira ferida surgiu justamente quando Copérnico defendeu o heliocentrismo. A segunda, quando Darwin criou a teoria da evolução das espécies e colocou o ser humano como um desdobramento da evolução. A terceira ferida teria sido dada pelo próprio Freud, quando ele dividiu o comportamento humano a partir da visão do inconsciente. E notem que ele pensou tudo isso bem antes de muitas descobertas da astronomia e da biologia ao longo do século XX, hein? Por outro lado, mesmo quando a gente olha para as recentes imagens divulgadas pela NASA, tiradas a partir do supertelescópio James Webb, será que a gente tem a dimensão do que isso de fato significa? Será que a gente consegue perceber a dimensão disso tudo? Ou será que para muitos é apenas uma série de imagens bonitas, mas vazias de significado? É difícil em nosso dia a dia incorporar a ideia de que o planeta Terra é mais um entre os inúmeros planetas que existem por aí. E que o ser humano é mais uma espécie entre as inúmeras espécies que existem por aqui. Isso sem pensar na vida em outros planetas, que possivelmente até exista, mas que até agora nunca foi comprovada. Podemos ir até mais longe. Quando a gente acompanha esses bilionários projetando foguetes e dizendo que em alguns anos estaremos em Marte, será que as pessoas têm a real dimensão do que isso significa e de que as coisas não são tão simples assim? Mesmo para a Lua, que está muito mais próxima de nós, só 12 seres humanos foram enviados. E o que encontraram? Um ambiente hostil à vida, evidentemente. Em Marte, a realidade não é diferente. E em outros planetas do Sistema Solar, tampouco. Há lugares ainda piores, ainda mais hostis. E ainda que possa haver uma forma microscópica de vida por aqui ou por ali, e que a gente ainda não descobriu, a vida tal qual a gente conhece é rara, pelo menos por essas bandas do universo em que a gente está, ou de acordo com os equipamentos que a gente possui para pesquisa. E por que isso importa? Porque a realidade é que, digam o que disserem, não há plano B. Não há como pegar a população desse planeta e ir para outro lugar. E o que o ser humano faz? Bom, a gente está vendo. Mas isso é assunto para outro dia. Por agora, é importante entender que a evolução da jornada humana em relação ao espaço mudou a forma como nós nos enxergamos e colocou em xeque pressupostos filosóficos e religiosos. Daí a relutância em perceber que o planeta não é aquilo que se pensava,
enquanto, por outro lado, é tudo o que temos. Uma prova singela dessa percepção foi nos dada a pedido de um astrônomo americano chamado Carl Sagan. Em fevereiro de 1990, ele pediu que uma fotografia da Terra fosse feita pela sonda espacial Voyager 1. Tal sonda foi lançada pela Agência Espacial Americana em 5 de setembro de 1977 e tinha como objetivo registrar Júpiter e Saturno para depois seguir para o espaço fora dos limites do Sistema Solar, onde chegou só em 2012, sendo o primeiro objeto enviado por seres humanos a alcançar o espaço interestelar. Pois bem, em 13 de fevereiro de 1990, os engenheiros da NASA enviaram então um comando para que a sonda fotografasse a Terra. Naquela altura, ela estava a mais de 6 bilhões de quilômetros do planeta. A imagem que ela conseguiu foi de um pixel azul, um pálido ponto azul, que não é apenas o título da foto, mas também do texto de Carl Sagan, que diz o seguinte, abre aspas, olhem de novo para esse ponto. Isso é a nossa casa. Isso somos nós. Nele, todos que você ama, todos que você conhece, todos que já ouvimos falar, todo ser humano que já existiu, viveram suas vidas. A soma de nossas alegrias e sofrimentos, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e saqueador, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e plebeu, cada jovem casal apaixonado, cada mãe e cada pai, cada criança esperançosa, inventores e exploradores, cada educador, cada político corrupto, cada superstar, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de poeira suspenso em um raio de sol. A Terra é um cenário muito pequeno em uma imensa arena cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores para que em sua glória e triunfo eles pudessem se tornar os mestres momentâneos de uma fração desse ponto. Pense nas infindáveis crueldades infligidas pelos habitantes de um canto desse pixel aos quase indistinguíveis habitantes de algum outro canto. Quão frequentes as suas incompreensões, quão ávidos de se matarem e quão fervorosamente eles se odeiam. Nossas atitudes, nossa imaginária autoimportância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo é desafiada por este pálido ponto azul. O nosso planeta é um espécime solitário na grande e envolvente escuridão cósmica. Nessa obscuridade, em toda essa vastidão, não há nenhum indício de que a ajuda possa vir de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. A Terra é o único mundo conhecido até hoje que abriga a vida. Não há mais algum, pelo menos no futuro próximo, para onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar pode, assentar-se ainda não. Gostando ou não, por enquanto, a Terra é onde temos de ficar. Não há talvez melhor demonstração das tolas e vãs soberbas humanas do que esta distante imagem do nosso pequeno mundo. Para mim, acentua a nossa responsabilidade para nos portar mais amavelmente uns com os outros e para protegermos e acarinharmos o pálido ponto azul, o único lar que nós conhecemos. Fecha aspas. Por hoje é tudo. Se você curtiu esse episódio, não esqueça de seguir, deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho. A mosca volta na semana que vem.